da UNB, além dos alunos da turma regular. Então, é uma alegria muito grande, principalmente pelo fato de que cada vez mais os programas de pós-graduação têm tido dificuldades para captar novos alunos para o mestrado e doutorado, né? Isso tem sido uma realidade em todos os programas, mas parece que isso não tem acontecido no PPE, né? Que demonstra que estamos crescendo, continuamos crescendo cada vez mais, não só no mestrado, mas também agora na turma de especialização, a qual começaremos em breve para todos os servidores do Poder Executivo, e ainda temos aí novas negociações, acordos que estão acontecendo, né? Então, é realmente um prazer, e claro que entendo que, além do próprio corpo docente, não seja exatamente por isso, mas que o próprio tema, o qual estudamos, é um tema que realmente é um tema que é quente, que está aí, né, que está se tornando cada vez mais relevante, sempre foi. O Robson aí é o professor que milita em segurança há mais de 20 anos, né, Robson? Talvez só agora a gente tenha visto o assunto ser tratado de forma mais sistemática, mais abrangente, principalmente depois da pandemia. Quer falar, Robson? Se vocês querem entender um pouquinho isso que o Rafael está falando, vocês imaginam aquele pregador do deserto que sobe em cima da pedra e fica falando, pregando sobre segurança, que sou eu. É verdade, né? Isso eu já atuo com segurança talvez aí uns 13 anos, 14 anos, especificamente no tema. Estou aí como coordenador até o mês de setembro desse ano, né? Então, meu mandato termina por agora, e fico muito alegre em ver que todo o trabalho que fizemos, ele tem sido colhido, né? Então, o objetivo desse encontro de hoje é realmente dar boas-vindas para vocês, que vocês possam realmente perceber o clima aqui do programa, um clima muito, muito amigável, muito amistoso, onde a harmonia é uma palavra de ordem, inclusive é um dos valores nossos, do nosso planejamento estratégico, a harmonia. E é um horário, é um momento onde a gente pode falar um pouco mais do programa e esperar que daqui 2 anos vocês todos estejam aí com uma dissertação elaborada, com artigos publicados ou registros de software realizados, né? E aí eu já vou passar a palavra para o vice-coordenador, o professor Georges, que fará a apresentação sobre o nosso programa, e depois abriremos aí para que vocês possam fazer qualquer questionamento. Espero que antes das 3 da tarde nós já tenhamos finalizado esse encontro. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradeço ao Iago também, o Iago que está aqui presente, ele é o representante discente, então ele participa de todas as nossas reuniões de colegiado, e acompanha as movimentações administrativas do nosso programa, certo? Muito obrigado, pessoal. Jorge. Muito obrigado, professor Rabelo. Cris, quando você puder, por favor. Tá, vou compartilhar. Primeiro me apresentar, né? Boa tarde para quem é novo aí. Eu sou a professora eu sou a Cristiana Rosa, sou aqui da Secretaria do PPE, auxilio aqui, né? Sou bolsista aqui, bolsista e mestranda também. A Ludmila, também é nossa estagiária aqui, auxilia aqui na secretaria, né? Para dar todo o suporte aos professores, aos alunos, mandar e-mail, WhatsApp para a gente está aí tentando ajudar vocês no melhor que a gente puder. E é isso, vou compartilhar aqui, professor. Estão vendo? Sim. Sim. Ok, muito boa tarde a todos. E como Esse é o primeiro slide, professor? Não, esse é o último, pode colocar lá no início. Esse, obrigado.
Então, pessoal, muito boa tarde a todos. E como também ressaltou o nosso coordenador, o professor Rabelo, né? Então, assim, realmente bem-vindos, né, a esse novo grupo, um grupo que é praticamente dotado de professores de renomes, né? Alguns ao longo do semestre e desses 2 anos vão perceber que, de fato, temos um grupo coeso e tudo foi planejado para que vocês puderem, né, que possam ter, pelo menos assim, o que a gente pode ter de melhor, né, na área de docência para o que diz a respeito à segurança cibernética, né? Realmente estamos muito gratos por terem escolhido a gente. Entendemos que alguns estão aqui porque alguns têm falado a respeito do programa, tá? Sempre tem um olhar especial que o nosso programa é estrito sensu, né? Ele, apesar de ser orientado ao mercado profissional, ele não deixa de ser, digamos assim, um mestrado, digamos, acadêmico, né? Porque nós temos, digamos assim, todos os índices, né, de requerimentos junto à CAPES para que a gente possa ter pelo menos um programa no qual, no final, o aluno tenha uma defesa, uma publicação, dentre outras, né? Bem diferente do Lato Sensu. Cris? Então, dando um retrospecto, né, meio que histórico, nós tínhamos de 79 até 2009 o programa PPGE, que significa Programa de Pós-Graduação. Então, esse PG é pós-graduação em Engenharia Elétrica. Foi um programa no qual a gente tinha, pelo menos assim, a base, né, do stricto sensu, aliado com um pouquinho do lato sensu, especialização e dentre outras, né? Era praticamente um programa que, para poder suprir a demanda do mercado, né, em poder, digamos assim, buscar especialização para turmas específicas do Senado, Ministério do Planejamento, GDF, dentre outros, era, né, importante naquela época de ter, pelo menos assim, a especialização em gestão e segurança da informação, gestão e tecnologia da informação, dentre outros. A posteriori, em 2010, se viu então a necessidade, e junto também com, digamos assim, uma demanda da CAPES, de ter outros tipos de programas que pudessem, pelo menos, atender, né, a outro tipo de público. E esse público é um público que, como a gente sabe, não tem a facilidade de poder separar um dia da semana durante, né, o horário, digamos assim, de pico, entre as 8 e meio-dia, ou entre as 2 e as 6 da tarde, para poder vir aqui na UNB e participar, ou então, de um programa de pós-graduação, no caso aqui, o stricto sensu. Então, a gente correr atrás, digamos assim, na época era com o professor Rafael Timóteo, né, nosso decano, então que teve essa brilhante ideia de abrir o mestrado profissional, né, com ênfase em segurança cibernética. Ah, isso, de certa forma, começou ali, digamos assim, a ser trabalhado o escopo, ainda não era em efeito o programa de pós-graduação profissional em engenharia elétrica, mas se começou a trabalhar nesse aspecto, olha, lá futuramente a gente vai ter que ter de fato o nosso programa, né? Então, naquela época de mais ou menos esses 7 anos, foi pelo menos decisivo, né, após a abertura de algumas turmas com o Departamento da Polícia Federal, dentre outros, né, e com o êxito também com essas turmas, a gente percebeu que, de fato, a partir de 2018, era necessário a gente se separar do programa de pós-graduação em engenharia elétrica. Então, o PP, que vocês estão vendo na sigla do PPEE, é Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica. E o PG que tem no PPGE na realidade, pós-graduação. Ok? Cris?
Com isso, nós temos, então, bem de forma sucinta, né? O programa ele está amarrado ao Departamento de Engenharia Elétrica. Estando amarrado ao Departamento de Engenharia Elétrica, todo aluno vai sair com o diploma de mestre em Engenharia Elétrica. E aí, quando vocês forem virar esse diploma, vocês vão ver a área de concentração, que é segurança cibernética. Possa soar estranho, professor, mas eu sou da área de administração, eu sou físico. Sim, mas você optou por vir fazer o mestrado, né, na área de engenharia elétrica. Então, de certa forma, você é fichado como engenheiro, mestre, quer dizer, como mestre, né, nessa área de concentração. O curso é estrito sensu, então são 24 meses, no qual vocês vão ter que realizar pesquisa aplicada, né, dentro de uma determinada área de conhecimento de um dos docentes que aqui estão, e com isso vocês têm que manter sempre o zelo, né, de que a vossa pesquisa não foge muito, digamos assim, da linha de pesquisa atrelada ao docente, ou pelo menos assim que não seja algo muito simplista, né? Área de concentração, segurança cibernética, ok? E todas as linhas de pesquisa que vocês estão vendo aqui são essas linhas que vocês tiveram, né, acesso para poder montar, então, um pré-projeto para aqueles que estão aqui como regulares, ou para aqueles que estão aqui nos assistindo e que entraram como aluno especial. Eu acho que é extremamente importante vocês entrarem em contato com alguns dos docentes que aqui estão, ou através mesmo da nossa página principal, e ter um desses docentes como tutor, né? Ou seja, para pelo menos assim tentar entender qual é a linha de fato de pesquisa do provável tutor, futuro orientador, tentar delinear alguns parâmetros que vocês forem achar importante, né? Que será inserido no pré-projeto, para poder postular futuramente a uma vaga, né, como aluno regular. Dentre tudo que a gente está colocando aqui, são praticamente assim uns highlights, né, do que se costuma fazer aqui como pesquisa, né, Open Source Intelligence, Big Data, Internet of Things, Internet das Coisas, Cybersecurity com a Artificial Intelligence, a inteligência artificial, phishing, depois parâmetros importantes, como visualização de dados parametrizados, para poder auxiliar na tomada de decisão, entender praticamente o rastreamento de algum comportamento que não possa ser visualizado dentre as linhas dos dados, né, Cris? Como aspecto importante, então, que eu coloquei anteriormente, então, segundo o nosso artigo, o aluno regular do programa, né, do nosso programa, ele tem de ser o seu trabalho, né, supervisionado por um orientador, mas tem que ser credenciado no programa. Professor, mas tem um professor assim que gosto muito, mas é de outro instituto, de outro local. Tudo bem, mas aí então tem que levar esse entendimento, por exemplo, para a secretaria leva isso para a CPG, né? Que é a nossa comissão de pós-graduação, para analisar, ver como é que pode ser feito, digamos assim, o tratar, né, desse professor como co-orientador ou não, ou seja, tudo que vocês tiverem, digamos assim, que trazer como análise um pouco mais criteriosa, sempre terá de passar dentro da nossa CPG, né? E no artigo 17, a gente está justamente reenfatizando isso, de que, além de ter um orientador, o aluno, caso deseje, ele pode ter também um co-orientador. Então, essa figura, tanto do orientador como do co-orientador, é guiar, né, o trabalho que vocês
estão realizando a partir do pré-projeto é um trabalho que a gente pode entender como sendo vosso, é o vosso filho, vocês têm que ter zelo. E o orientador estará ali justamente para, digamos assim, dentro, né, do conhecimento dele, poder eles direcionarem para melhor ter, digamos assim, êxito no vosso trabalho. E nunca se esquecer de que é importante, né, ter o zelo de sempre ter as interações entre vocês e o orientador ah, de forma rotineira, né? O aluno que só aparece uma vez a cada 4 meses é estranho. O aluno que não comparece depois de ter recebido um chamado do seu orientador X vezes é muito estranho. Então, isso causa, digamos assim, desgaste, né, desnecessário. Então, é sempre importante, né, manter em mente de que todos nós aqui somos família. E para a família trabalhar, digamos assim, da melhor forma possível, é sempre importante a gente ter esse interrelacionamento de forma profissional, né, entre as partes, para que a gente tenha um bom caminhar ao longo do semestre. Então, aqui vocês estão vendo os membros permanentes, o corpo docente, tanto colaboradores como permanentes, está todo mundo visível na nossa página do PPE, na parte de quem somos, né? Quem somos, aí vocês clicam lá, vocês vão ver que tem informações sobre cada um deles, tanto em relação ao currículo de cada um dos professores, currículo Lattes, assim como as suas linhas de pesquisa. Cris? E aqui algo muito importante, que é o nosso fluxo. Vejamos, nós temos 4 tempos aqui, né? São 4 semestres. Esses 4 semestres, nós temos que entender o seguinte: o aluno, no mínimo, tem de cursar 2 disciplinas no primeiro semestre. Ah, professor, eu não quero fazer 2, eu quero fazer 4. Bom, você querendo fazer 4 disciplinas, é sempre de bom grado você entrar em contato com o seu orientador e verificar se as disciplinas que você quer fazer, além das 2 recomendadas, estão de acordo com a sua linha de pesquisa. Então, isso vai, digamos assim, do bom senso do orientador com você orientando, né? E também tem o entendimento de que vale a pena você fazer esse tanto de disciplinas, aí você vai ter que ter uma gestão de risco do seu tempo pessoal, ou seja, o tempo que você passa nas suas atividades profissionais, extra classes, né? Parte família, etc. Ou seja, não é a quantidade de disciplinas que você vai fazer que é importante, é, digamos assim, a qualidade com a qual você irá realizar essas disciplinas. Isso é extremamente importante. Até porque muito do que se faz, né, já mostra, pelo menos assim, uma característica de disciplina, né? Realmente no que a gente entende como sendo o melhor para você ter um, uh, um curso, né, mais fluido, sem muito percalços. Nos outros semestres, aí a gente tem várias disciplinas optativas, tá? E a lembrar sempre de que, por mais que você queira cursar disciplina, é obrigação do orientador, através mesmo de orientação da secretaria, dele aceitar num sistema que a gente tem aqui na UNB, que é o SIGA-A, no sistema, aceitar de fato que você está liberado para fazer aquela disciplina. Então, por mais que você queira fazer todo e qualquer tipo de disciplina, a palavra final no sistema é do orientador, ok? Isso tanto no segundo semestre como no terceiro semestre. Vejam bem, além dessas disciplinas, vocês precisam já ter encaminhado o seu pré-projeto. Então, você vai desenvolvendo esse pré-projeto, tanto na nenhuma dessas disciplinas que é de metodologia, no primeiro semestre, essa disciplina irá, digamos assim, reorientar, né, o assunto tratado na sua proposta.
Então, muitas vezes, o seu escopo está muito aberto e é capaz de que, durante o decorrer da disciplina, vocês vão ver que tem que afunilar um pouco mais para ter um escopo reduzido dentro do tempo que se deseja. Porque, muitas vezes, o aluno, quando ele chega no programa, ele quer salvar o mundo, mas só que a gente não consegue salvar o mundo em 3 semestres, porque há, digamos assim, uh, necessidade de entender melhor, né, qual é o objetivo final da pesquisa que vocês desejam, e sempre lembrar, quando a gente inicia uma pesquisa, o mundo é globalizado. Então, o seu pensamento, outrem também tem lá na Ásia, lá na Europa, lá na América do Norte, na América do Sul, do qual fazemos parte, assim como na Oceania. Então, a gente não pode entender de que a pesquisa que eu estou realizando é minha, ninguém mais está fazendo. Então, ao longo desses semestres, vocês vão ter que sempre fazer um rastreio, digamos assim, das pesquisas correlatas, ou seja, que são semelhantes às que vocês estão realizando, né, junto com o vosso orientador, para ver se você está no caminho ou fora do caminho ou outro tipo de parâmetro, né? Então, isso que é importante enxergar. E antes de chegar no 4º semestre, que é praticamente o semestre decisivo, no qual vocês terão a data efetiva para poder realizar a vossa defesa numa banca previamente combinada junto com o vosso orientador, é necessário vocês terem alguns pré-requisitos para chegar até ali, que nós iremos ver em outras transparências lá para frente. Para finalizar, vocês precisam de 20 créditos, né? Então, esses 20 créditos, eles são obrigatórios para vocês obterem, né? Como, digamos assim, requisito de disciplinas. Professor, mas eu não sou regular, eu sou aluno especial. Bom, aluno especial, ele tem uma quantidade de disciplina, de créditos, que ele tem de realizar caso ele queira aproveitar essas disciplinas quando, né, for ser candidato para aluno regular e ingressar de fato no programa. Mas isso aí a gente vê mais para frente. Então, como vocês todos sabem, aqueles que estão fazendo as disciplinas como aluno especial, não é em vão. Mas, de novo, também não adianta fazer 10.000 disciplinas quando se sabe que só 2 disciplinas, por exemplo, podem ser aproveitadas, tá? Cris? E aqui a gente está vendo mais ou menos o mapeamento do Cyborg, né? Onde e essa imagem foi emblemática, porque ela foi trazida primeiramente pelo professor Rabelo, né? Quando a gente pensou em ter, digamos assim, um grupo um pouco mais multidisciplinar, mas a multidisciplinaridade dentro do contexto da segurança cibernética, ok? Então, como vocês podem ver, aquele primeiro semestre que eu tinha colocado anteriormente é o primeiro semestre onde o aluno tem de cursar metodologia e pesquisa científica e segurança cibernética. Depois disso, ele pode vir a escolher cada uma dessas disciplinas optativas que tem ali. É claro, nós entendemos que a escolha das optativas ela é feita de acordo com digamos assim, como que eu posso dizer isso? Quando tiver um docente, né, digamos assim, ofertando essa disciplina. Então, caso tiver oferta naquele semestre de uma dessas disciplinas, aí realmente tem que ter certeza que é a disciplina que o seu orientador entende como sendo, digamos assim, importante para você ou não. Caso você esteja no 3º semestre e assim, você precisa de 4 créditos e que essa disciplina não irá somar no seu conhecimento, aí ou você pega ou faz, né, digamos assim, em outro semestre, e aí complica, né? Porque para você poder ir na banca, você tem que ter tido todos os requisitos, né? Ou seja,
o que você estiver como dependência, o que estiver faltando, você realizar, não tem como. Então, tem que colocar na balança, pelo menos assim, já fazer um cronograma, né, que a gente sempre solicita mesmo no pré-projeto, um cronograma de fato das disciplinas que você vai ter de realizar, e caso uma dessas disciplinas não estiverem no seu cronograma, realizar a mesma, tá? Cris? Então, importante. Nós sabemos que todo aluno que aqui está presente, né, que seja tanto no regular como, digamos assim, aluno especial, tem de ter zelo naquilo que ele faz, ok? O aluno especial que reprovar, ele pode fazer a disciplina o tanto de vezes que ele quiser. O aluno especial, não tem problema. Eu reprovei, tá, então, próximo semestre, paga de novo, faz. Não tem problema. O aluno regular, ele já faz parte da casa. Então, ele tem de saber 2 reprovações em disciplina causa desligamento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, na primeira reprovação, já tem que soar o alerta, ok? Caso a disciplina tenha sido, digamos assim, um tanto complicada para ser realizada, ou outros tipos de fatores, se você for perceber que não está preparado para realizar a mesma novamente, então deixa para o semestre subsequente, para outro semestre, tá? Caso você for reprovar na defesa do trabalho de conclusão, que é justamente aquele 4º semestre, que a gente entende ser o último semestre, né, do seu percurso no programa, você também pode ser desligado. Se não efetivar a matrícula a cada período letivo, né, isso é importante porque você é aluno, então você tem de lembrar das suas atribuições como aluno. O que você precisa fazer para se manter no programa, tá? Ou seja, tem que ficar na cabeça, tá? Não tem muito dessa de esperar uma mensagem da secretaria informando: olha, fulano, você não realizou a matrícula e você pode ser desligado. Não, isso não existe, tá? Ultrapassar o prazo máximo de permanência, isso também causa desligamento. Não ter o orientador no alto de qualquer uma das disciplinas, né? Esse aí, até hoje, é muito difícil acontecer, muito, porque a gente entende que quem entra no programa já tem de ter um orientador, tá? E cometer falta grave, né, de acordo com o regimento geral, devido a um problema de conduta ética inadequada, isso também pode causar desligamento. Mas é claro que isso aí já é um processo, né? Já vira um processo interno e que tem que passar por várias áreas administrativas do decanato de pós-graduação. Cris? Trancamento. Aí, de novo, agora somente para os alunos regulares, o trancamento de matrícula em disciplina deve ser autorizado pela CPG. A CPG hoje é composta pelo professor coordenador Rafael Rabelo, o professor Fábio Mendonça, por mim, e pelo professor Giosa. Então, essa comissão, ela recebe demandas, né, de vocês ou de outras partes, passa pela secretaria, a secretaria é levado então para a CPG. E na CPG a gente analisa de acordo com o regulamento, normativas, dentre outros fatores julgados imprescindíveis, né, para a nossa tomada de decisão, para encontrar a melhor resposta, né, que poderá ser, digamos assim, passado para vocês, tá? E o trancamento geral de matrícula só pode ocorrer por motivo justificado. Então, quando a gente fala justificar, não é simplesmente eu furei o pneu. Não existe. Tem de haver um documento
que tenha de ser anexado ao seu processo, a gente verificar se tudo está certo, tá do jeito que tem de ser processado. Ou seja, a gente sempre faz, a comissão sempre faz tudo de acordo com o rito da universidade, tanto para a gente ficar, digamos assim, providos, né, de informações que visam dar lisura à nossa decisão, né, e não deixar também o aluno desamparado por qualquer outro tipo de situação. Cris? Diplomação. Para você obter o seu diploma de mestre, né, você tem que ter um trabalho de conclusão de curso. Mas eu posso ter um trabalho de conclusão de curso sem ter publicado, né, a boa parte do que foi realizado durante esse meu trabalho de pesquisa junto com o meu orientador? Não. O que quer dizer isso? O que você, digamos assim, realiza como um trabalho ao longo, né, dos 4 anos, ou dos 4 mais 6, se tiver prorrogação, desse trabalho precisa surgir algo que você tenha de compartilhar com a comunidade científica, tanto nacional como internacional. Por quê? Você tem que compartilhar o seu conhecimento. O conhecimento, ele pode ser seu inicialmente quando você faz a sua pesquisa, mas na realidade todos nós estamos aqui para contribuir, né, com o progresso científico. Então a gente tem que entender de que tudo que nós recebemos temos que compartilhar com os demais. E isso soma no nosso crescimento, tanto pessoal, como profissional e como pesquisadores. Então, nós temos aqui alguns locais, por exemplo, na ACM, Sensors, da WCNPS, I3E, SBSEG, INPI. Nós temos alguns locais que são conferências, alguns locais que são sítios web, onde você tem a publicação de artigos em revistas, cada um com seus pesos. Mas em qual eu vou publicar, professor? Aí você senta com o seu orientador, ele tem os parâmetros adequados para definir se ou não vale a pena você publicar numa conferência ou numa revista, que a gente chama muitas vezes no jargão um journal, né? Qual é o peso dessa publicação de acordo com a CAPES? Mas com a CAPES? Não, de acordo com a linha, né, na qual faz parte o PPE, que é Engenharias 4, que tem uma coordenação lá perante a CAPES. Então, tudo isso é feito com a anuência do vosso orientador e co-orientador, caso for, né? Normalmente, até hoje, nós nunca tivemos um aluno desamparado, né, digamos assim, sem ter subsídio para saber o que fazer com parte do trabalho que ele vem realizando. E você tem que, então, comprovar a publicação ou ter um registro de software ou uma patente, dentre outras, tá? E o tempo para poder saber quando você vai confeccionar o seu trabalho para ser publicado, né? Ou então registrar parte de um software que você fez no seu trabalho, tem um tempo, tá? Do mesmo jeito que você demora para fazer o seu trabalho de conclusão de curso e extrair dele, né, resultados para serem publicados, os locais onde você irá publicar, né, o seu trabalho, eles também pedem prazo. Então, você tem datas para submissão, você tem uma data para receber a resposta de caso o seu trabalho foi aceito ou não. Você tem um prazo para você poder corrigir, né, de acordo com, digamos assim, detalhamentos, né, dos revisores, o que é que você precisa reestruturar nessa publicação. Você tem um prazo depois, de novo, para reenviar esse trabalho corrigido, né? E depois você tem um prazo também para publicação em efetivo
desse trabalho. Então, nesse contexto todo, você tem que lembrar que somente com a resposta final da sua publicação, né, que seja em journal, que seja em conferência, que seja registro de software, que você poderá, pelo menos, ir para uma banca apresentar o seu trabalho. Então, tudo isso, né, existe esforço de ambas as partes, ou seja, do seu orientador, da sua parte também, às vezes também da secretaria, né, dentre outras as partes. Só que isso é de graça? Não é de graça. Cris? Então, para tudo que a gente realiza, é necessário dinheiro. Onde é que está o problema? A nossa moeda é em real. Caso eu for publicar dentro da esfera nacional, beleza, eu sei que o resultado é o real. Caso eu for publicar na esfera internacional, eu tenho várias moedas indexadas e cada uma tem um peso. Se for franco suíço, tem o seu peso. Se for USD, dólar americano, tem um peso. Dólar canadense tem outro peso. Euro tem outro peso. Então, existem editais, né, muitas vezes, digamos assim, oriundos do decanato de pós-graduação, ou até mesmo do nosso próprio programa, quando nós temos caixa para tal, para vocês aderirem, preenchendo um formulário, né, para ver se vocês têm os pré-requisitos ou não para aderir a esse edital, para ajudar vocês a, eu vou até dizer, em muitas das vezes, complementar, né, os valores necessários para poder publicar tanto em revista como em congresso, e além disso, se for congresso, a necessidade de ir in loco para apresentar o trabalho e ter o seu trabalho publicado, né, praticamente na revista da conferência. Então, tudo isso é extremamente importante e, de novo, se você é, digamos assim, aluno que está na esfera federal, ou então CLT, profissional, etc., é sempre bom saber se você terá facilidade para se, se desvincular, não, mas se afastar, pelo menos assim, das suas atividades, para ir apresentar seu trabalho, ou seu orientador terá de fazer isso. Caso seja o seu orientador vai ter que solicitar junto à administração superior, né, um processo de afastamento do país, dentre outras demandas. Então, tudo isso é processo, é muito importante. Então, nem sempre, né, os valores que serão disponibilizados pelos editais é suficiente para vocês realizarem o que vocês precisam, né? Como pagar a conferência, viajar para o país em que será feita será apresentada a conferência ou publicação, dentre outros. O único, digamos assim, ponto positivo é quem for, digamos assim, realizar algum software e queira registrar o mesmo, vocês não precisam pagar nada. É tudo com, digamos assim, a ajuda da UNB. Cris? E aí, sempre lembrando, o que eu estou pesquisando já existe? Por que eu vou procurar primeiro no mundo, se às vezes eu tenho colegas que passaram por esse programa e que podem ter feito trabalhos semelhantes àquilo que eu desejo realizar? Então, é sempre, digamos assim, eu julgo oportuno, né, que cada aluno, até mesmo antes de fazer um pré-projeto, etc., adentra no nosso site, onde está escrito produções, e procure por produção decente. Porque em cada um desses trabalhos realizados, né, por egressos, vocês têm lá no final trabalhos futuros. É possível de que vocês tenham, pelo menos assim, já um conhecimento do assunto, mas cujo assunto trouxe, digamos assim,
um entendimento de que, olha, eu gostaria de trabalhar nessa área, mas o que foi que aquele colega fez e que deixou de fazer? E aí vocês podem procurar o que ele está, digamos assim, dando como dica de trabalhos futuros, né? Por quê? Porque esse trabalho já é um trabalho correlato de um colega seu que já publicou algo semelhante na esfera da UNB. Aí, depois disso, como sempre, começar a fazer, então, pesquisa mundo lá fora. A pesquisa sempre em inglês, mas tem inglês, espanhol, tem francês, né? Dentre outras línguas. Porque muitas vezes tem trabalhos que são feitos em língua francesa e que são publicados lá internamente deles. Mas mesmo que não tenha tido visibilidade internacional, não deixa de ser um trabalho, né, que trouxe, pelo menos assim, uh, alguma informação que possa lhe ser útil, né, no decorrer do seu trabalho. Cris? Então, com isso, eu finalizo e quero agradecer novamente a todos que aqui estão presentes, né, quer dizer, os novos alunos, ingressos, né? E qualquer dúvida, nós colocamos aqui direcionamentos para que vocês possam ter né, essa interação com a secretaria. Os horários estão ali. Essas informações são oriundas lá do nosso site, ppe.unb.br. E obrigado de novo, né, pela escolha do nosso programa, que nem o nosso coordenador mencionou aqui, somos bastante felizes. Então, para aqueles que vão assistir essa aula inaugural, sintam-se em casa e quaisquer dúvidas, estaremos assim de prontidão para poder auxiliar vocês. E é isso. Agora a gente abre para o público, né, Rafael? Caso alguém queira perguntar. Exato, isso mesmo. Se alguém tiver alguma pergunta. Temos aí mais 9 minutos. O professor já explicou tão bem explicadinho, né, que não ficou dúvida, então. Nenhum aluno especial tem alguma dúvida? Então, podemos encerrar, né? Podemos encerrar, então. Secretaria, vocês já têm contato delas, né, do WhatsApp, então, qualquer dúvida é só acionar a nossa secretaria. Agradeço a presença de todos. Ok. Professor, já encerrou aí? Não. Posso falar umas palavras? Pode. Tá, então, rapidamente, é porque o professor Jorge estava falando sobre essa questão, né, de publicação acadêmica e experiências e outras. Eu não sei se vocês sabem, mas o PPE já tem um aluno aqui na Alemanha, né, trabalhando no centro de pesquisa da Airbus. É uma atuação já do grupo, que eu estou participando aqui da Alemanha também, que abriu essas vagas. Tem outras vagas, né, outras vagas para alunos de graduação, mestrado e doutorado, para ficar aqui o período de um semestre, né, atuando dentro de um desses centros, seja da indústria ou puramente de pesquisa. Espero que depois a gente possa divulgar isso de forma mais ampla aí no portal do PPE e dizer que é mais uma oportunidade também para o aluno que realmente engajar no programa, tá? E Perfeito. aí, sim, tá bom? Perfeito. Inclusive, Daniel, tem no nosso canal do YouTube, deve ter alguns poucos vídeos no canal nosso do YouTube, mas tem uma conversa muito boa justamente sobre esse intercâmbio na Alemanha, né? Quem tiver interesse, eu É recomendo verdade. fortemente que assista essa gravação. Ah, legal. Foi O do excelente. Mauri, você fez com o Mauri, professor? O Giovanni. Não, foi Com o Giovanni Giovanni, né? E o nome dele, do outro rapaz, Giovanni? João Paulo? O Bruno. Ah, foi o Bruno. Bruno. Ah, sim.
E tu estava lá, o- Daniel, quando a gente falou Isso, que para sair não é tão fácil assim, você tem que entrar em contato com a claro. embaixada. Se você até quer dar, digamos assim, uma palhinha a respeito, né, de como é que é esse processo, independente de você ir lá a trabalho ou ir lá para fazer o intercâmbio, quais são os pré-requisitos que uns daqui, dos Esse, que estão aqui. isso. Esse de intercâmbio é bem simples, tá, professor? Ele vem direto para cá, não precisa de visto nem nada, né? Exemplo do nosso aluno aí, o Mauri, do PPE, que já está aqui, bem simplificado o processo, bem interessante. E aí, no caso dele, por exemplo, foi até o professor Giovanni, né, que estava à frente dessa vaga, né? E aí eu publiquei para o Mauri, que foi me orientando durante um tempo. E assim, ele passa depois de 6 meses que ele fica aqui, se ele mostrar serviço, pode aparecer até uma opção de contratação, né? Onde ele é treinado para saber trabalhar dentro da Airbus, Perfeito. tá? Então, espero que, assim que for aparecendo outras oportunidades, que a gente possa divulgar e estimular os estudantes aí também. Perfeito. Essa é a Pode mandar. contribuição. Pode Tá bom. mandar. Abraço, gente. Abraço. Aproveitando então aí, pessoal, a fala do Daniel, tá? O Daniel está trabalhando lá nesse projeto e a gente está criando um modelo, tá? Junto com a universidade, a gente está criando uma CT, tá? Com a universidade lá do professor João Paulo, para que a gente possa ter isso formalizado, essa parceria, tá? Entre a UNB e a universidade deles, para que a gente possa não só enviar alunos, né, de graduação e pós-graduação para lá, para que possa fazer um intercâmbio, um sanduíche, como receber alunos da Alemanha. Tá? Então, a gente está desenhando ali, né, um projeto e em seguida eu e o Daniel deve expor esse projeto aí para vocês para formalizar, né? Então é só para dar esse feedback, porque o pessoal que está chegando aí, né, eventualmente tiver interesse, né, lá na frente de fazer essa parceria, né, nós estamos movimentando para institucionalizar essa parceria. Perfeito. Rabelo, só tá crescendo aí, né? O negócio tá ficando bom mesmo. É isso aí. Então, encerramos. Podemos seguir. Obrigado pela presença de todos. Cris, quer finalizar então? Finaliza aí para a gente. Parei a gravação.